canal o disseminador, disseminador de boas notícias e conhecimentos. Desta vez, vou apresentar para você a aplicação da função PROC-V, junto com a função de menu suspenso, que tem diversas utilidades. Logo, abaixo nas descrições deste vídeo, tem diversos outros links que o levam a diversos vídeos mostrando como fazer aplicações de outras funções. Todas as semanas temos novos conteúdos para você. Por isso, eu lhe peço para você se inscrever nesse canal. É de graça. Basta você clicar nesse ícone aqui que está no ponto inferior direito de sua tela, onde essa mãozinha está apontando. Bem, vamos agora para a tela do Excel. Bem, chegamos aqui na tela do Excel e vamos agora trabalhar com a nossa função PROC-V com menu suspenso, que isso é muito importante. Mas antes eu vou dar algumas informações. Primeiro, o elemento a ser pesquisado na função PROC-V tem que estar na primeira coluna, não pode deixar de estar. Segundo, sempre é interessante trabalhar com tabelas formatadas. Isso é muito bom. Tabela formatada, inclusive, tem outras funcionalidades em relação à tabela simples. E isso, inclusive, está no vídeo anterior que eu postei, que fala exatamente como formatar tabelas e as funcionalidades que ela apresenta. Dê uma olhadinha lá depois deste vídeo. É muito importante. Por isso, eu vou passar um pouco por cima, porque esse assunto já foi dado no vídeo anterior. A terceira informação sugere-se também trabalhar com tabelas nomeadas. As tabelas nomeadas têm uma função, nomear tabela tem uma função excelente, porque quando nós trabalhamos com fórmulas, e essas fórmulas estão dentro de tabelas nomeadas, fica muito mais fácil você copiar fórmulas e não, por exemplo, cair em erros simples, de construção de fórmulas. Portanto, como é que eu nomeio tabelas? Por exemplo, essa tabela aqui, eu vou selecionar ela, selecionei, eu deixo apenas o título de fora. Selecionei, venho aqui nessa caixinha aqui, ó, ok? E digo o nome e escrevo o nome da tabela. Por exemplo, eu vou colocar tab de cargos. Eu vou botar um underline, porque não se pode dar espaço para escrever, e dou um enter. Então a tabela fica nomeada aqui, a tabela de cargos, ela fica nomeada. Inclusive, eu já tinha nomeado ela com outro nome para facilitar o nosso trabalho. Se nós viermos, por exemplo, aqui nesse menu, ó, tabela design, nós vamos ver que ela já está nomeada aqui com tabela de cargos, ok? Bom, mas antes de trabalhar com essa função PROC-V, eu vou, com o menu suspenso, eu vou mostrar para você como trabalhar com ela sem ser com esse menu suspenso, apenas para você aprender como é a sintaxe dela, que é muito importante. Então vamos lá, PROC-V, abre seu parênteses, e eu vou querer procurar, por exemplo, um nome nessa planilha aqui, nessa tabela. Eu vou, por exemplo, querer procurar esse Almir Seguros. Se eu clicar nele, aí já vem o nome aqui, Almir Seguros, ou seja, vem a referência B13. Ponho um ponto e vírgula, ok? E vou dizer que eu quero procurar esse nome Almir Seguros nessa tabela. Mas como essa tabela já está nomeada por mim, que eu já nomeei ela, aí aqui eu escrevo a primeira letra do nome dela, T de tabela, e já aparece aqui, ó, o nome dela, tabela de cargos, ok? Dou 2 cliques, veio para cá, boto um ponto e vírgula e digo que o que eu quero procurar de Almir está na coluna número 2. Essa coluna aqui e outras colunas que tiverem atrás não contam apenas as colunas da tabela. Então, essa primeira, essa aqui é a segunda, que é a de cargo.
Então, ponho 2, ok? Dou outro ponto e vírgula e vou agora dizer para o Excel que essa pesquisa que eu quero fazer não é aproximada, não. O que significa pesquisa aproximada? É que se ele não encontrar o nome, por exemplo, Almi Seguros, encontrar o nome Almi qualquer coisa aí, Almi Seguradora, por exemplo, ele vai buscar Almi Seguradora se não encontrar o Almi Seguros e vai colocar aqui, ok? Como eu quero uma pesquisa exata, eu vou colocar o número 0, pesquisa exata, e vou dar um Enter. Observe que o Almi Seguros, o cargo dele está aqui, advogado. Beleza? Pronto. Agora vamos trabalhar vamos ver como se faz isso na planilha, aliás, com o menu suspenso. Então, eu já estou aqui, já coloquei o que é menu suspenso? Menu suspenso, eu tenho que vir aqui em dados, venho aqui em validação de dados, ok? Ok? Abre essa caixa de texto, tem aqui uma série de sugestões para validar essa coluna. Eu vou dizer que essa coluna aqui que eu quero é lista, já está aqui em lista, e vou dizer que a fonte dessa lista vai ser essa aqui que já estava selecionada. E aqui dou o OK. Então, observe que quando eu clicar aqui nessa setinha para baixo, já vai aparecer todos os nomes que eu validei. Todos esses nomes que estão aqui estão validados, portanto, nessa célula aqui, ok? São validados aqui. Agora vamos construir a nossa planilha, ou a nossa função PROC-V. Eu quero PROC-V para o cargo. Então, boto igual, PROC-V, ok? Abro parêntese e vou dizer que eu quero procurar o nome, um determinado nome nessa lista que está aqui, já está validada aqui nessa célula. Clico nela, está aqui, J4, coloco o ponto e vírgula e digo para o Excel que esse nome que eu quero procurar, que está aqui nessa relação validada dessa coluna, que esse nome está nessa tabela. Então, quando eu escrever aqui, importante ter a tabela nomeada, quando eu colocar na primeira letra da tabela, ele já aparece aqui, a tabela de cargos. E aqui eu dou 2 cliques, aparece já, ela vem para cá. Eu ponho agora ponto e vírgula e vou dizer para o Excel de novo que o que eu quero procurar do nome que eu vou pesquisar é o cargo. E o cargo está onde? Na coluna 2. Coluna 2. Coluna 2. E dou outro ponto e vírgula e vou dizer que eu não quero pesquisa aproximada, quero uma pesquisa exata. Portanto, eu ponho 0, fecho e dou um OK. E foi que apareceu essa inconsistência. Por quê? Porque não tem nenhum nome aqui ainda, eu não pesquisei nenhum nome. Então, eu venho aqui e boto, por exemplo, o nome de Natália. Já aparece. Natália é uma designer, ok? Vamos agora para a data de admissão. Para isso, como a minha fórmula está já toda praticamente escrita com apenas a célula aqui, que ainda não está fixada, que eu vou fixar agora. Botar um dólar entre elas. Por que eu faço isso? Porque quando eu coloco esse dólar, eu fixo essa célula para as próximas fórmulas que eu vou escrever nas células seguintes. Se eu não fizer isso, por exemplo, para a próxima célula, esse número J4, essa célula passa a ser J5, J6, J7, etc. Quando eu coloco o dólar, ela fixa em J4. Beleza? E o nome da tabela, tab cargos, ela já é um nome referencial. Eu não preciso estar fixando. É isso grande vantagem se trabalhar
com tabelas nomeadas. Ok? Bom, e agora dou Enter e vou copiar essa fórmula para as demais. Quando eu faço isso aqui, ó, aparece a cruzinha, venho, baixei, só que veio tudo design. Por quê? Porque o design é coluna 2. Para os demais, eu vou ter que trocar o que eu quero, data de admissão. Data de admissão é coluna 3. Então, data de admissão, venho aqui e troco só o número, ok? E aqui ficou esse número que não está formatado. Eu vou formatar agora, não é, essa célula para texto, não, número, cadê o número? Número aqui, pronto. Número não, meu Deus. É para data. Data, essa aqui. Pronto, já chegou a data. Para o próximo, que é designer, eu tenho que trocar designer 1, 2, 3, designer não, desculpe, endereço. Para endereço é 1, 2, 3, 4, eu tenho que trocar esse 2 aqui por 4. Ele já aparece o endereço. Esse outro aqui, bairro, a forma tem que aparecer aqui 5. Ok? E no outro é o número 6. Ok? Pronto. Está feito. Né? Então, vou fazer agora uma pesquisa com outro nome. Por exemplo, o nome aqui, Gil Parnamirim. Gil Parnamirim é também advogada, né? Cadê ela? Gil Totó. Gil Parnamirim também é advogada. Está aqui a data de admissão dela. Tudo certinho. Ok? Uma beleza fazer isso, porque você não consegue trabalhar com uma tabela, por exemplo, que tem centenas, talvez milhares de nomes, e com isso aqui facilita o seu trabalho. Ok? Beleza. Isso assim, eu vou mostrar também para você como colocar, por exemplo, um botão, né, para facilitar, para embelezar mais um pouquinho essa planilha. Eu vou colocar esse botão aqui, ó, formas, então, clica aqui, ok? Então, e aqui eu venho e vou colocar ele no mesmo tamanho ou na mesma cor para facilitar, e vou, o nome de Gil Parnamirim, que é o nome do funcionário, está aqui, né? Aqui eu vou selecionar ele e venho aqui nessa barra de função, boto igual, clico em Gil Parnamirim e dou Enter. Já aparece aqui Gil Parnamirim. E agora eu vou facilitar aqui esse trabalho, selecionando, quer dizer, fazendo essa centralização e aumentando o nome, beleza? E aumenta aqui para poder caber o nome de Gil Parnamirim total. É isso aí, muito bom. Isso aí. Bem, legal. Chegamos ao final desta apresentação. Espero que você tenha gostado do que viu. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aí embaixo nos comentários que eu lhe responderei com muito prazer. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ajudando no seu crescimento. E desde já eu lhe agradeço por sua audiência. Um abraço fraterno virtual. Fui!